Então, pessoal, agora nós vamos fazer a correção do teste. Veja bem. Vamos lá? Então vamos aí. Inicialmente a gente vai ter aí o teste, como eu disse, foi o mesmo para as 3 turmas, de uma forma construída que não ficou pesado para o 6º ano e nem leve demais, né, para o 9º ano. No nível assim, que todos os alunos, como eu disse, poema, ele é um gênero textual para todos, né? Desde quando você inicia na educação infantil até o nível superior, você trabalha com poemas, ok? Então é isso aí. Nós fizemos um teste que avalia não apenas um aluno, poderia ser feito até por aluno do ensino médio. E aí seria brincadeira, fácil demais? Claro que não, né? Então bora lá. O e-mail aqui, esse é o lugar, não sei se vocês estão captando bem o cursor, né? O cursor do mouse. Aqui é o lugar do e-mail, mais uma vez, repito, um e-mail válido, ok? O que é um e-mail válido? Um e-mail válido é um e-mail que está ativo, que você tem acesso, que recebe mensagem, tá ok? Não tem problema se é seu, do pai, da mãe, de um irmão, não tem problema, de um amigo, não tem problema. O interessante é que é um e-mail que você tem acesso a ele e consegue acompanhar. Vamos lá? Lembrando que quando vocês abrirem um teste, o teste é configurado para embaralhar as perguntas, ou seja, as perguntas não vêm na ordem, na mesma ordem. Se você abrir 4, 5, 6 vezes, não vai vir na mesma ordem, não é? Ela embaralha. Então assim, se você perceber, essa não foi minha primeira questão, repito, ordens embaralhadas. Vamos à primeira, para nós não tomarmos muito tempo. E se vocês podem ver, a janela do bate-papo está aqui ao lado, qualquer coisa a gente vai observando, qualquer dúvida a gente vai acompanhando. Vamos lá então? Primeira sim, né? Não número 1, mas é a primeira que vamos corrigir. Valendo 1 ponto. Marque a alternativa errada sobre a linguagem poética. Aqui era para marcar a alternativa errada. Ou seja, aquilo que não tem nada a ver com a linguagem poética. Olha lá. A linguagem poética faz uso de diversos recursos estilísticos, entre eles rimas, conotação. A linguagem poética tem como objetivo despertar sensações ou emoções no leitor. A linguagem poética é sempre autobiográfica, ou seja, sempre se refere ao poeta que criou o texto. E a linguagem poética pode ser encontrada em outros tipos de texto, como carta, conto, até um bilhete. Ok? A resposta que vocês deveriam marcar é essa aqui. Correto? Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente tem que a linguagem poética não é sempre autobiográfica. Nem sempre o poeta, o eu lírico, vai estar falando de si mesmo. Correto? Então essa é a resposta que vocês devem marcar. A segunda questão aqui era escrito. Escreva as características, faltou um Azinho aqui, um S aqui, né? Mas é algo que vai, depois a gente resolve aí. Aqui, escreva as características do gênero textual poema, ou seja, quais são as características do gênero textual poema. Vamos começar daquilo que é indispensável, que é básico, até aquilo que é um recurso. Vamos lá? Primeiro, linguagem sentimental ou linguagem poética. É a primeira, não existe poema sem linguagem poética. Segunda, versos, também estrofes, pode colocar versos e estrofes. Terceira,
Eu lírico, isso é básico, isso não pode faltar. Lembra da comparação que nós fizemos com a bicicleta, com o celular, né? A câmera é básico, né? Uma câmera é básica, agora 3, 4 aí já é recurso, né? A roda na bicicleta, né? O pedal é básico, agora a marcha é um recurso. E quais são os recursos, as características que são recursos? Vamos lembrar? Rima, ritmo, lembra lá? Sílaba poética, lembra dessas aí? Então, como poderia ficar essa resposta? Se alguém colocou linguagem poética, verso, eu lírico, acertou. Se alguém quis colocar os recursos, como rima, ritmo, sílaba poética, também acertou. Tá ok, pessoal? Então esse aí foi bem, teve um nível de acerto bem alto, né? A maioria dos alunos fizeram teste e acertaram. Que eu, assim, lembrando agora no momento que eu não estou na página da quantidade de acertos, mas assim, me parece que, se não me falha a memória, 2 ou 3 que não acertaram de fato, o resto tudo acertou, ok? Vamos à próxima. Bom, o próximo nós temos um poema de Sidônio Muralha, Pássaro Livre. Veja lá. Gaiola aberta, aberta a janela. O pássaro desperta, a vida é bela. A vida é bela, a vida é boa. Voa, pássaro, voa. Isso é um poema de Sidônio Muralha. Sobre ele nós vamos marcar uma alternativa. Quer dizer, primeiro, vamos marcar o que está certo, claro. Não tem rimas. Essa está errada, porque aberta rima com desperta, janela rima com bela. Então, não tem rimas, né? Isso não posso marcar, porque tem rima, está errado. Tem 5 estrofes, vamos contar? Esse é o título, não conta. 1, 2, 3. Esse aqui é o nome do poeta. Então, são 3 estrofes. Ok? Então tá errado. Tem 4 versos na primeira estrofe. Vamos ver a primeira estrofe, essa aqui, ó. Gaiola aberta, 1, 2, 3, 4. Correto. Não tem linguagem sentimental. Claro que tem o sentimento do pássaro, a liberdade, enfim, né? A resposta correta, então, é essa aqui. 4 versos na primeira estrofe. Vamos para a próxima. Próxima questão, pessoal, nós vamos trabalhar com o haikai, ok? Qualquer dúvida, sim, pessoal, pode dar uma olhada. Eu sei que a imagem não está de muita qualidade, porque, pessoal, de fato, assim, eu confesso que ainda estou tendo uma certa dificuldade em configurar para a imagem ficar muito boa. A gente está tentando, vai melhorando, né, na medida do possível, mas assim, de fato, eu não consegui ainda configurar para ficar perfeita. Mas eu creio que vocês, assim, vão prestando atenção naquilo que eu estou falando, né, e na medida do possível, né, nós vamos tentando, né, vamos conseguindo aí, a gente vai conseguir sim. Bom, aqui nós vamos falar do haikai, que é o que é o haikai. Haikai, ele é uma forma de japonesa, né? Ela surgiu no século XVI e ainda hoje está em voga, quer dizer, ainda é usada até hoje. Composta de 3 versos, veja, 3 versos, 5, 7, 5 sílabas poéticas, que é um estudo para o 9º ano, né? Nas próximas semanas, nesta semana é próxima. As rimas, sílabas poéticas. Mas assim, de uma maneira geral, o haikai ele tem 3 versos, né? É só um poeminha pequeno com 3 versos que fala sobre natureza, estação do ano, tema da vida e assim por diante. Aqui a gente tem 4 imagens e aí nós propomos que vocês marcassem aquela que não é um haikai. Ou seja, então a opção 4 ela não sei se vocês conseguem ver, ela tem 3 versos. A opção 3 tem 3 versos.
A opção 2 tem 3 versos, porém a opção 1 tem 4 versos. Ou seja, já não posso considerar como haikai, por causa da quantidade de versos. Então, é para você marcar essa opção 1. Ok? Vamos para a próxima, então. Vamos lá, pessoal? Tá dando para acompanhar, né? Qualquer dúvida, escreva aí, a gente vai responder. Ok? Então tá bom, vamos lá então para a próxima. A gente está vendo aí, qualquer coisa a gente responde. Então nós temos aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade, muito conhecido. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Um poema muito emblemático, pessoal. Muitos críticos, estudiosos se debruçam sobre ele para entender o que Carlos Drummond quis dizer, né? Quis dizer com isso. Alguns falam que as pedras eram a dificuldade, outros falam que é pedra no sentido literal, pedra mesmo, né? Outros acham que, enfim, né? Que ele falava de algum problema relativo a ele, enfim. E aí, de forma que assim, não podemos responder isso. Agora, a proposta é: marque o que pode significar a palavra pedra. É possível fazer várias interpretações. Então, marque o que pode significar. Será que a pedra pode significar uma grande amizade? Será que o que ela pode significar melhor? Uma vitória, muitas riquezas ou desafio? Veja bem, pessoal. Como eu disse, é algo que a gente não pode dar uma certeza 100%. Mas aqui no nosso teste, na nossa proposta, é muito fácil que a gente vai ver um desafio, né? Essa pedra significa o quê? Um desafio, algo que ele encontrou no meio do caminho. Agora, volto a dizer, é algo que você não vai poder esclarecer e dizer com a certeza assim, é isso e é isso mesmo, tá ok? Veja bem, nós estamos dizendo isso aí, o que pode significar, ok? Então, desafio, pode significar. Vamos ao próximo. Agora, pessoal, para o próximo, nós temos um poema visual, certo? O que é o poema visual? O poema visual aqui, como vocês sabem, já foi comentado, o poema visual, ele é um poema que ele trabalha, ele explora a imagem, ele explora mais a imagem do que as palavras. Então a gente acaba tendo a imagem aí, dor de amar, né? Dor de amar, amar a dor de amar, quer dizer, você vai lendo aí de várias formas, né? Pois bem, apenas com essas 4 palavras, a dor de amar, ok? Então ele constrói uma imagem aí, um círculo. Pois bem, vamos lá? Nós vamos responder aquela que explica a criação poética. Pois bem, o desenho do círculo refere à letra O, o que tem em todas as palavras do poema. Amar não tem letra O, de não tem letra O. Então, embora apareça uma letra O, eu não posso marcar essa primeira opção porque a letra O não está presente em todas as palavras do poema. Amar, por exemplo, não tem letra O. A, M e o A e o R. Ok? Então não posso marcar. A imagem do círculo refere a algo que não acaba. Tem sentido. A imagem refere a 2 objetos circulares, que é dor e amor. Quer dizer, dor e amor não são objetos, né? São sentimentos. Algo que eu não posso pegar, não posso tocar, dor, amor, né? São sentimentos, então não são objetos, não posso marcar essa terceira. E essa quarta, o poema representa esportes que utilizam bola. Nós não estamos falando aqui de esporte, então a resposta correta é essa aqui. Refere a um círculo, ou seja, algo interminável.
Ok, pessoal? Algo que não acaba. Muito bem. Vamos à próxima. Para a próxima, pessoal, nós temos um fragmento de um poema de Fernando Pessoa, ok? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser tudo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim como em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. O que a gente vai fazer? Qual era a proposta nessa atividade? A proposta nessa atividade é marcar os elementos que tem nesse poema. Por exemplo, rima. Ele explora a questão da rima? Não. Né? Rima e principal, eu ainda coloquei aqui para ninguém confundir, porque tem rima interna, que rima no meio do verso, e tem rima externa, que é nas últimas palavras ou no final do verso. Eu já coloquei para não haver uma confusão. Então não é para marcar esse, porque não tem rima no final. Perceba, nada exclui, coisa és, fazes, toda vive. Não tem rima. Título, não tem. Linguagem poética? Sim, claro que tem linguagem poética. Versos, não existe poema sem versos. Mais de uma estrofe? Não. Por quê? Porque eu só estou vendo uma estrofe aí, ok? Então, a resposta correta é linguagem poética, linguagem sentimental e versos. Pronto. Vamos à próxima. Para responder a próxima, pessoal, nós vamos associar as colunas. Ou seja, aqui nós vamos marcar o que é cada uma dessas. Veja lá. Eu lírico. O que é o eu lírico? Nós estamos falando de poema, lembra? Eu lírico, pessoal, é a voz que fala no poema. Lembrando que um homem, por exemplo, um poeta, ele pode escrever um poema como se fosse uma mulher falando. Não é ele, não é que ele é uma mulher, é o eu lírico. Uma criança pode fazer um poema como se fosse um adulto ou um idoso falando. Não é que ele é idoso ou adulto, é uma criança. Porém, o eu lírico é a voz que fala no poema. Por isso que a gente, quando lê um poema, a gente não fala o poeta está sentindo isso. Não, o eu lírico está falando e sentindo isso. Ok? Então é a voz que fala no poema. Lembrando que em poema também a gente não fala em personagens. A gente fala em eu lírico, em seres do poema. Pois bem, verso. O que é o verso? É cada linha do poema. São as chamadas linhas curtas. Ok? Estrofe é um conjunto de versos, então eu marco aqui. Rima é a semelhança sonora entre palavras. Amar, viajar, essa semelhança sonora que existe entre as palavras. Então ficou assim. Eu lírico é a voz que fala no poema, marco aqui. Verso é a linha do poema, está aqui. Estrofe é o conjunto de versos, está aqui. E rima é a semelhança sonora. Pronto? Aqui nós temos uma letra de canção nessa próxima atividade. Deixa eu escrever algo aqui. A menina pediu para escrever algo, eu escrevi. Preste atenção. E vamos lá. Então nós temos aqui uma letra de canção de Luiz Gonzaga, né? Cantor, compositor, acredito que conhecido por muitos, claro, né? Faz parte aí também da questão cultural brasileira. E aqui nós temos A Vida do Viajante, de Luiz Gonzaga, né? Eu creio que muitos conhecem, não vamos ler ela por... né? Minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Lembrando, pessoal, que a letra de canção, também muitas letras de canção, não podemos dizer todas, porque infelizmente hoje tem surgido cada letra de canção que causa vergonha, né? Horror. Mas estamos falando de letra de canção que tem uma mensagem, como essa aqui. Ele transmite uma mensagem. Qual a mensagem que ele transmite?
essa mensagem está viajando por esse país, conhecendo essas terras distantes, diferentes, né? Lembrando que Luiz Gonzaga é nordestino, pernambucano, então ele mostra essa questão muito aí também nas obras dele, essa questão relativa à seca, ao sofrimento e à alegria com a chuva. Pois bem, aí nós vamos marcar, com relação ao poema, nós vamos marcar a alternativa correta. O poema tem 3 estrofes. Não. 1, 2, 3, 4. Com toda certeza, o eu lírico do poema é feminino, a voz de mulher. Veja, pode ser uma mulher, mas pode ser um homem, né? O que acontece? Quando eu digo com toda certeza, isso anula a alternativa. Por quê? Porque não há nada aqui que indica que é uma mulher, ok? Pode ser um homem dizendo, pode ser uma mulher dizendo também. Então não posso dizer que é com toda certeza. Possibilidades, por isso eu não posso marcar a 2. Por ser uma letra de canção, há 2 estrofes que são iguais, como se fosse um refrão. Correto. Na última estrofe não ocorre rima. Verão rima com coração, né? Então, há uma rima assim, verão, não e coração, tem rima. Então, eu não posso marcar. O correto, então, é essa terceira opção, porque há uma repetição, porque é uma letra de canção, ok? Mário Quintana, ele escreveu aqui os poemas. Acho interessante esse poema, queria que vocês prestassem bastante atenção também. E diz assim: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde vêm, de onde pousam, não se sabe, perdão. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fecha o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimenta-se um instante em cada par de mão e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que alimento deles já estava em ti, que o alimento deles já estava em ti. O que a gente vê aqui? Ele faz uma comparação, pessoal, dos pássaros, né, com os poemas, né, essa leitura, essa liberdade, enfim. Nós vamos marcar a opção correta. O primeiro verso apresenta uma linguagem conotativa, ou seja, figurada. Vamos ver? Os poemas são pássaros que chegam. Eu comparei poema com pássaro. É uma linguagem figurada? Sim, porque poema não é pássaro, não é? Isso é figurado, isso é conotação, correto? A palavra alçapão no verso 5 significa liberdade. Todo mundo sabe, não precisa ter conhecimento ou ler o poema para saber que alçapão, né, é onde prende os pássaros, captura os pássaros. Então não pode significar liberdade, significa prisão. Os pássaros têm pouso certo. Se você volta lá no poema, você vê que fala que eles não têm pouso certo. Então, também não devo marcar essa. A palavra alimento é usada no sentido denotativo, literal. Também é errado, porque, pessoal, o alimento dele já estava em ti. Quer dizer, esse alimento do poema. Qual é o alimento do poema? O sentimento, a emoção. Então, o pássaro alimenta de emoção, né? Ele alimenta de sementes, né? de alimentos, enfim, né? Então, o alimento aqui não está no sentido figurado, está no sentido, ele está no sentido figurado, ele não está no sentido literal, alimento no sentido de feijão, arroz, semente, alpiste para o pássaro, ele está no sentido figurado. Então, eu não devo marcar o último, porque aqui o último diz que alimento é no sentido denotativo, e na verdade não é denotativo do dicionário, é literal, ok? Entendeu, pessoal? Não é a última, porque alimento está no sentido figurado. E se você marcar, você está dizendo que está no sentido literal. Lembra sentido literal e figurado? Sentido literal é do dicionário, né? Se eu falo porta, é aquilo que fecha a casa, porta. Mas se eu digo porta do coração, eu estou usando no sentido figurado. Lembra disso?
Mais um. No hino nacional brasileiro, quantos versos tem na quinta estrofe da parte 1? Aí você pega a capa do seu livro, por exemplo, vai lá, tem parte 1, parte 2. Na parte 1 eu vou lá, primeira estrofe, segunda, terceira, quarta, quinta, e vejo que lá tem 3 versos. Então a resposta 3. Veja que eu coloquei, responda apenas com número. Pronto, né? 3, colocou só 3, para não ter erro com número, para ninguém escrever o numeral 3, TRES, isso é numeral, número é o algarismo, numeral, aula de gramática, numeral é o número por extenso, ou escrito, né? DOIS 2, né? O número é o símbolo, ok? Aí se alguém colocasse 3 versos ia ficar errada a resposta, então eu acredito que todos fizeram isso, colocou só o número 3. Pronto. Para a próxima, nós temos aí o verso A Valsa, de Casimiro de Abreu. Gosto desse poema, pessoal, porque esse poema ele é construído com... Os alunos do 9º ano vão ver muito isso, com 2 sílabas poéticas, né? Os demais não precisam preocupar com isso. Mas assim, tu ontem nasces. Então ele não está rimando todos os versos ou todas as palavras, certo? Então o objetivo dele de fazer essas palavras pequenas foi que quando, para a hora que o leitor lesse, ele percebesse a sonoridade, ok? Muito bem. Pessoal, vamos dar uma pausazinha, é o último. Mas antes de responder o último, deixa eu responder alguém que perguntou aqui que horas vai acabar a aula. Pessoal, para algumas pessoas daqui a pouco, mas para algumas infelizmente acabou antes de começar, né? E quando a gente começa uma coisa com má vontade, na verdade essa coisa não existiu para nós. E é uma pena, é como a vida, né? Imagine a vida nossa. Se nós vivermos sem sentido, se não buscarmos sentido na vida, na verdade não vivemos, apenas passamos pelo mundo. É uma pena que alunos que deveriam estar prestando atenção, deveriam estar acompanhando, tirando dúvidas, use o espaço, use o bate-papo para essas perguntas tão assim, sem sentido, tão vazias, né, pessoal? Acho que o que vale a pena aqui mesmo nesse momento é aprender. Se nós terminarmos essa aula com poucos recursos, com a técnica não tão boa, amadora, não é profissional, mas assim, com a boa vontade, se terminarmos esse momento e aprendermos algo, valeu a pena. Como diz Fernando Pessoa, né, no poema dele, Mar Português, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Infelizmente, né? Mas eu creio que isso não é para todos, né? Vamos voltar porque eu sei que tem pessoas aí que estão aproveitando e aprendendo muito. Vamos lá, é o último. Aqui nós temos, para cada uma das características do gênero poema, marque a que for básica, ou seja, aquilo que é indispensável. Pessoal, volto no exemplo do celular que eu fiz. Eu mostrei o celular, vocês lembram, na aula da semana passada? É um celular com uma câmera traseira e um celular com 3 câmeras. Quer dizer, os dois servem para tirar foto, para filmar, ok, né? Agora, é claro que o que tem 3 câmeras, ele tem mais recurso do que o que tem uma. Lembra disso? A bicicleta, por exemplo, uma bicicleta de marcha, amortecedor, toda muito bem enfeitada, né? Parecendo uma nave. A outra é uma bicicleta comum, né? Sem marcha, porém, a roda, o pedal, o guidão, o banco, é importante e é indispensável. Toda bicicleta tem que ter isso. Agora, marcha, amortecedor é recurso que melhora a bicicleta. O poema não é diferente. Pela paciência, né? Embora alguns fiquem impacientes, mas a gente entende também, né? Pela paciência, pelo acompanhamento e qualquer dúvida, como já disse, né? Aproveita agora. Nada?
Então tá bom, pessoal. Então aí a gente vai, assim, se algum aluno não teve a oportunidade, os que não tiveram, a gente coloca o resumo dessa aula lá no YouTube, no nosso canal, e vocês podem também estar acessando, entrando lá e acessando. Então tá bom, pessoal. Então vamos encerrar. Agradecer a vocês mais uma vez. Deus abençoe muito vocês pelo tempo, pela paciência, pela dedicação. Agradecer também, né, e parabenizar os alunos pelo bom teste. 20 pontos, 19, 18, 16. Assim, de uma maneira geral, é porque eu não vou mostrar para vocês agora, né? Porque às vezes pode aparecer nome de alguém, aí fica assim, né? Fica um pouquinho, né? Não vamos fazer isso, né? Não vamos expor ninguém, nem quem tirou nota máxima